Então, se você sente uma tristeza e não sabe lidar com ela, é normal que você esteja fugindo da tristeza. Fugir da tristeza é se ocupar, se distrair, evitar lidar com a tristeza. Só que se você entende que você é as duas coisas, racional e emocional, ao mesmo tempo, como se fossem duas pessoas, dois irmãos siameses conectados, tem um racional e tem um emocional. Se eles brigam, os dois sentem. Então não tem como ignorar o emocional. O que você pode fazer é conversar, cuidar, acolher o eu emocional. Quando você faz isso, os dois se sentem bem. Ou você é racional, ou você é emocional. E por que eu falo que a tristeza não cuidada, não vista, não entendida, faz alguém diminuir a autenticidade? Porque essa tristeza é uma dor. É a ferida emocional. A ferida emocional é a tristeza. Enquanto você não cuida dessa tristeza, não acolhe a ferida continuar, com o passar do tempo ela vai piorando, vai aumentando. Aí chega um ponto que não tem mais vontade para nada. É o desânimo profundo, é a falta de sentido. E aí dá um nome para isso de depressão. Entende o caminho? Então, primeiro era uma tristeza que falava, cuida de mim. E aí você foi ignorando. Essa tristeza vai aumentando. Outros acontecimentos surgem ao longo da vida. Até que chega um ponto que a tristeza está tão grande que você não sente mais nada. É um buraco no peito, é um vazio, é uma falta de sentido. Pronto. Então você entendeu o mecanismo que começa pequenininho, que é a tristeza pedindo cuida de mim, você não cuidou, e aí essa tristeza vai aumentando. Eu estou apresentando um mecanismo, um caminho de compreensão. Pode existir outros, sem dúvida, mas um caminho de compreensão é baseado na relação que se tem com as emoções. Nessa perspectiva fenomenológica, na fenomenologia, se olha o que está presente e como eles se relacionam e se afetam mutuamente. Então, nessa perspectiva, primeiro a tristeza surge diante de frustrações, diante de necessidades não atendidas, de consideração, de propósito, de pertencimento. Daí você vai ignorando essa tristeza. Ano após ano, ignorando a tristeza, ela vai aumentando porque ela quer ser cuidada. E não é que a tristeza quer ser cuidada, é o emocional que quer ser cuidado. O emocional faz uso da tristeza para comunicar com o racional. Se você não educa o seu racional para entender que ele precisa acolher o emocional, o que o racional ou a mente vai fazer é fugir. Esse é o modo automático da nossa mente. O modo automático da nossa mente é fugir da dor. Você precisa educar a sua mente para ela entender que antes de fugir da dor, ela precisa cuidar da dor. Você fala para sua mente assim, ó, você pode fugir da tristeza, mas depois de você cuidar dela. O que é cuidar da tristeza? Usar um diálogo positivo. A gente já usa um diálogo. Na inconsciência, o diálogo é negativo. É o julgamento, é a crítica, é a comparação, é o foco no negativo, é perguntar por que é tão ruim, por que não passa. A pior pergunta para se fazer é por que alguma coisa ruim está acontecendo. É a pior pergunta. Por quê? Porque a mente responde qualquer pergunta que você faça. E quando a mente responde um porquê algo ruim está acontecendo, ela vai buscar fundamentos, explicações. Se você perguntar por que algo bom está acontecendo, poucas pessoas perguntam isso, né? Por que algo bom está acontecendo? Da mesma forma, a mente vai buscar a explicação. O que eu quero mostrar é que a mente responde às perguntas. Não quer dizer que é verdade. Quer dizer que é uma explicação, é uma história. Não quer dizer que é a maior verdade. É quase como se fosse a mente conta várias histórias. E aí, qual que é a mais verdadeira? A que incomoda mais? A que incomoda menos? Resumo do que eu trouxe até aqui. A tristeza é uma emoção básica que pede cuidado, que lembra a gente de cuidar da gente. A mente não sabe disso. Então, o que ela faz? Como automático, ela foge da tristeza. Como a mente foge da tristeza? Se ocupando, trabalhando, trabalhando em excesso, cuidando dos outros, como forma de fugir da tristeza. Então, os excessos, que são usados como forma de fugir de estados emocionais, são fugas que aumentam, que pioram o estado emocional. Sabendo disso, você precisa dizer para sua mente, eu sei que você vai fugir da tristeza, porque você
é o que você sabe fazer, mas antes de fugir, cuida dela primeiro. E aí, como é cuidar? Dialogar positivamente, falar com entendimento, olhar que por trás da tristeza tem uma necessidade de consideração, de cuidado, de atenção, dar boas-vindas para a tristeza, se relacionar com ela. Esse é um primeiro passo. Aí é um processo, existem camadas, mas esse passo inicial já traz uma consciência, já traz uma mudança, e aí precisa se experimentar para sentir o efeito disso. Quando a gente foge do estado, isso aí, dá boas-vindas para a tristeza, o Miau escreveu isso, boas-vindas, tristeza, seja bem-vinda. Quando a gente faz isso e a tristeza está presente, normalmente existe um suavizar da tristeza. Eu sempre reforço isso. Lidar com a tristeza é um processo. A gente se, em alguma medida, se acostumou a fugir. Em alguma medida, a gente se acostumou a fugir dos estados emocionais. Quando a gente foge de estado emocional, a consequência é esse estado emocional aumentar. Então, até aqui a gente viu que fugir da tristeza aumenta a tristeza. E essa dor, que é a tristeza, ela vai ser tocada nas relações. Quando a gente diminui a nossa expressão porque alguém pode criticar, nesse momento em que a pessoa pode criticar a gente, essa crítica toca numa tristeza. Quando a crítica toca na tristeza, essa crítica que toca na tristeza faz a gente fugir da tristeza. Entende o que eu quero dizer? A gente diminui a autenticidade, a gente diminui a nossa expressão para que não toquem na nossa tristeza. Quando eu controlo o meu comportamento, exemplo, não vou falar mais o que eu penso. Quando eu falo o que eu penso, as pessoas se incomodam. Falar o que você pensa e falar o que você sente é ser automático. Melhor, é ser autêntico. Falar o que pensa e falar o que sente é sobre expressar a autenticidade. E aí você faz isso, alguém se ofende, daí você pensa, não vou falar mais do que eu penso. Não vou falar mais do que eu sinto. Esse não vou falar mais é uma tentativa de controlar a emoção. É uma tentativa de controlar um comportamento. Se esse falar o que sente, se esse falar o que pensa é colocado de uma forma ofensiva, faz sentido você pensar em ajustar. Agora, quando o ajuste é baseado no controle dos outros, lembra que os outros querem controlar. A Elaine escreveu, falar o que penso já me causou problemas. Então, as relações vão sempre trazer, é como se existe um jogo de poder nas relações. Acontece esse jogo de poder. A personalidade, o ego, ele quer ter controle. E aí tem várias formas de querer ter controle. Os caminhos para querer ter controle são os mais diversos. Quando você tenta controlar o que você sente, você diminui a sua autenticidade. As pessoas tentam controlar os outros, porque é o que eu falei. Tentar controlar é uma tentativa de não sentir o que está sentindo. Tentar controlar é uma tentativa de não sentir a tristeza que já se está sentindo. Então, quando surge a tristeza, eu tento controlar ela. Agora, imagina que todo mundo faz isso e faz no automático. Daí as pessoas, na tentativa delas de controlar a tristeza, elas também querem controlar os outros.